Acho que é isso. Esse é o primeiro vídeo, o vídeo 01. É uma tentativa de gravar uma série aí, gerar alguns conteúdos. Eu vou chamar esse episódio de Poesia na Pia. E a ideia é gravar alguns poemas e comentar sobre os poemas enquanto eu vou fazendo uma das coisas mais habituais desse meu dia a dia de quarentena, desse nosso tempo de ficar em casa, que é justamente gravar enquanto eu lavo a louça, enquanto eu dou essa cuidada aqui. Daí o poema que eu escolhi hoje para poder recitar e comentar com vocês é um poema que eu recito muito. Eu escrevi ele justamente no momento em que eu estava caminhando pela cidade de São Paulo. Eu ia resolver algumas coisas lá pro centro de São Paulo. E eu fui observando, né? A princípio eu comecei observando o trem, observando aquelas propagandas que a gente tem dentro do metrô. E aí nessa observação dessa andança, dessa caminhada, eu acabei também me deparando com as coisas cotidianas que se encontram na cidade de São Paulo, que são pessoas morando em situação de rua. E uma das coisas que mais me assustou e mais me deixou perplexo, que não é uma novidade para ninguém, mas na época me deixou pensativo, é o fato de que a maioria desses moradores de rua, a maioria dessas pessoas que vivem em situação de rua, elas são pessoas negras. E aí a gente tinha um contraste, né? Encontrava ali um contraste, onde se tinha outdoors com pessoas brancas sorrindo, propondo uma vida no lifestyle americano, enquanto as pessoas negras estavam dormindo na calçada ali, embaixo desse outdoor. E isso me fez escrever um verso desse poema, que é A Cidade Come Gente, e a partir dele eu fui desenvolvendo, criando os outros versos, e refletindo e pensando e trazendo para minha poesia essa imagem que eu enxergava, que é um poema que eu também gosto muito, justamente por ser um poema que ele traz uma das coisas que eu mais gosto de brincar quando eu escrevo e quando eu estou produzindo, que é criar uma imagem através das palavras, que é suscitar a imagem na cabeça da pessoa, né? E eu gosto de trazer isso na minha poesia. Daí às vezes eu brinco em fazer uma pintura. Eu não quero só escrever, eu não quero só trazer sentimento, mas eu quero fazer ele também uma pintura e um retrato, né? Um retrato poético daquela existência, daquele momento, daquela vivência. E eu acho que recitando a poesia e comentando um pouco depois sobre ela, fica mais claro tudo isso que eu venho dizendo desde o início aí do vídeo. E a poesia é assim, ó. A cidade come gente. Olhando os outdoors da cidade, eu percebi que enquanto rostos brancos estampam com seus sorrisos largos, propósito de um futuro melhor, os corpos negros enfeitam as calçadas, com desespero e sinais claros de abandono. E isso não é nenhuma novidade. E esse é o problema. A cidade come gente. Adora a carne negra nordestina, de preferência quase viva, cozida na rotina, enlatada no transporte, amaciada a murros e pontapés. É carne barata, porém não é fraca. E se você me perguntar o que eu tenho a dizer sobre a cidade, sobre as andanças na cidade, eu posso dizer que a cidade come gente. E aí bate bem naquilo que eu falei, né? Que eu comentei no início. A ideia é construir essa imagem, é criar um imaginário, né? É suscitar palavras que referem-se diretamente à imagem, à existência, ao ser. Então, olhando os outdoors da cidade, eu percebi que enquanto rostos brancos estampam com seus sorrisos largos, propósito de um futuro melhor, os corpos negros enfrentam as calçadas. É um verso que ele constrói isso, né? Eu acho que praticamente a gente consegue imaginar, consegue enxergar essa imagem de um outdoor com uma propaganda de lingerie,
de, sei lá, restaurante, de carro. E embaixo desse outdoor, geralmente, uma pessoa que está em situação de rua, morando ali, se abrigando. Agora, gente negra, nordestina, de preferência mal passada, quase viva, cozida na rotina, amaciada a murros e pontapés, enlatada no transporte, amaciadas a murros e pontapés. Que é a vivência do pobre periférico, né? De quem tá ali na periferia, pegando o trem todo dia, pegando transporte público todo dia, a superlotação, que é muito interessante como tem se tornado uma pauta de discussão, uma pauta de narrativa, os problemas do transporte público em tempo de pandemia, em tempo de coronavírus. Mas esses problemas de superlotação sempre existiram e nunca incomodaram ninguém, né? A não ser o próprio trabalhador que pega o trem todo dia, o ônibus todo dia lotado e tudo mais. E aí, um trecho que lembra de uma música, né? A carne mais barata do Brasil é a carne negra. Aí eu trago essa referência falando, é carne barata, porém não é fraca, porque ela aguenta todas essas relações cotidianas, ela sobrevive a essas relações, ela aprende a subexistir, ignorando ou se amargurando ou guardando para si essa existência, essa relação violenta que é o cotidiano do trabalhador. Daí, se você me perguntar sobre a cidade, e eu acho que não só a cidade de São Paulo, que é o palco de onde eu escrevi, que é onde eu vivo, onde eu convivo e construo minhas relações, eu acho que quase qualquer cidade do mundo, ela come gente. Ela cria justamente essa rotina assustadora em que a pessoa, ela vive na cidade, mas ela não percebe a cidade. Ela vive bombardeada de informações, mas ela não recebe essas informações diretamente. Tô aqui quase acabando a louça já. Às vezes eu fico baixando a cabeça assim bastante, mas é porque eu preciso olhar, né, o que eu tô fazendo. Não dá pra mim lavar a louça e não ver, olhar o que eu tô fazendo, vai que eu pego uma faca aqui e corto minha mão fora. Mas é isso, esse é o episódio 01, é um piloto. Vamos ver como que vai ficar. Vou tentar editar totalmente no celular, usando as ferramentas que eu tenho ao meu dispor, que são poucas, né? Sendo um homem periférico. Mas a gente utiliza, a gente aprende, a gente se adapta. E ficar legal, ficar bacana, vocês curtirem e achar legal trazer essas reflexões, esses pensamentos sobre meus poemas e poesia. Primeiro episódio de poesia na pia. Vou gravar minhas reflexões sobre poesia, vou falar um pouco sobre o que eu escrevo, como eu escrevo, enquanto eu faço uma das coisas mais cotidianas desse período de quarentena, que é lavar uma louça, cuidar da casa, mexer nas paradas. E é isso, mano. Poesia na pia. Se curtiu, dá aquele salve, curtiu. Ah, molecote.